Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre as medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual em relação às entidades de atendimento socioeducativo de Campina Grande e sobre a situação do açude Buqueirão, que abastece 19 municípios da região da Borborema e está com apenas um quarto do seu volume total. Também vai ver uma matéria sobre o Encontro Nacional realizado em João Pessoa para discutir a violência contra a mulher. No estúdio, a promotora de justiça Rosane Araújo vai falar sobre um problema grave que é a violência institucional praticada contra mulheres agredidas por seus próprios companheiros. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A falta de estrutura e o mau funcionamento das instituições de atendimento socioeducativo para adolescentes infratores levaram a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de Campina Grande a ajuizar ações civis públicas contra o Estado e a Fundac, a Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Em inspeções realizadas pelo Núcleo Psicossocial do Ministério Público, foram constatadas irregularidades no complexo onde funcionam as unidades de cumprimento de medidas socioeducativas para adolescentes infratores da região de Campina Grande. Alojamentos insalubres, falta de divisão de usuários sem o critério da idade e gravidade infracional são só algumas das questões ilegais apontadas nos relatórios. Desde agosto desse ano, a 2ª Promotoria da Infância e da Juventude de Campina Grande ajuizou 3 ações civis públicas contra a Fundac e o Estado para cobrar medidas com relação às condições precárias de funcionamento do Lar do Garoto e o abrigo provisório Hamilton Souza Neves, aqui em Lagoa Seca. O Ministério Público requer ainda a implantação de uma unidade de atendimento para a execução de medidas socioeducativas de semi-liberdade para adolescentes do sexo masculino e feminino. São 3 ações diferentes. A primeira, que tem por objeto a ampliação das vagas destinadas à execução de medida de privação de liberdade em regime de internação provisória, requer o aumento, que atualmente nós só temos 9 vagas para atender a demanda, e nós requeremos na ação esse aumento para um número de 40 vagas. Na segunda ação, que tem por objeto a execução da medida de privação de liberdade em regime de internação por sentença definitiva, nós pedimos o aumento das atuais 31 vagas para 90 vagas. A terceira ação tem por objeto não um aumento, porque na verdade não existe, é destinada à execução de medidas de semi-liberdade, que atualmente não existe nenhuma unidade na comarca. Então, nós estamos pedindo a construção de uma unidade com destinação de 20 vagas para adolescentes e jovens do sexo masculino e 20 para adolescentes do sexo feminino. Chegou a ser iniciada uma reforma no Lar do Garoto, mas, segundo a promotora responsável pelas ações, o projeto não atende aos parâmetros exigidos pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente visitou as 2 unidades e elaborou uma pesquisa que constatou o quanto essa situação prejudica a ressocialização dos adolescentes infratores. Os prejuízos para esse adolescente é ele não conseguir ser ressocializado e ele não conseguir retornar à sociedade para que ele possa retornar à sua vida normal, né, como cidadão. Então, como não são desenvolvidos a política, né, de atendimento a esse adolescente prevista no Estatuto do ponto de vista integral, então, consequentemente, esse adolescente ele não tem como alterar o quadro do seu desenvolvimento. Geralmente, quando ele sai do Lar do Garoto, ele reincide, e as pesquisas têm demonstrado, e aí eu tenho dados na minha pesquisa, têm demonstrado que a maioria dos adolescentes que saem das unidades de internação, não só na Paraíba, em Campina Grande, mas no Brasil, eles estão nos presídios. Além de fazer com que os adolescentes cumpram medidas mais duras ou mais brandas em relação ao ato infracional praticado, a ausência da medida socioeducativa de semi-liberdade
torna inviável a progressão de regime. Nossa reportagem procurou a assessoria de imprensa da Fundac, mas fomos informados que a presidente da instituição teria viajado. Já os diretores das unidades não quiseram gravar a entrevista. Nós pedimos a concessão de liminar e caso de descumprimento liminar, o pagamento de uma multa diária de R$5.000. Ao final da demanda, procedente à demanda, confirma-se a liminar e a multa que o juiz entender por ser aplicada, e essa multa ela é revertida para o Fundo Estadual da Direito da Criança e do Adolescente. Promotora, é verdade que o próprio governador também pode responder por improbidade? Isso, porque o descumprimento das regras do direito da criança e do adolescente, elas caracterizam ato de improbidade administrativa, podendo o administrador ou outro servidor responsável por responder diretamente por esse ato. Apesar de penalmente inimputáveis, os menores de 18 anos, quando cometem atos equiparados a infrações penais, não possuem imunidade e estão sim sujeitos às sanções estabelecidas em lei especial, a 8.069 de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto estabelece medidas protetivas à criança que praticar ato infracional e a aplicação de outras medidas socioeducativas em relação ao adolescente infrator, que variam de acordo com a gravidade do ato infracional praticado. São elas: advertência, obrigação de reparar o dano causado, prestação de serviços comunitários, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. O açude Boqueirão, que abastece 19 municípios da região da Borborema, está com um quarto do seu volume total. Para evitar um colapso no abastecimento de água, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Campina Grande tem adotado uma série de medidas. Na última reunião realizada com órgãos técnicos, foi apresentado um plano de contingenciamento de água. É o que você confere agora. O açude Epitácio Pessoa, mais conhecido como Boqueirão, é responsável por abastecer os municípios da Borborema, incluindo Campina Grande. Nos últimos anos, a falta de chuvas, furto de água nas adutoras e o desperdício têm contribuído para a redução considerável do nível do reservatório. Para evitar o risco de desabastecimento, o Ministério Público da Paraíba instaurou inquéritos civis públicos, firmou um termo de ajustamento de conduta com a CAGEPA e realizou fiscalizações para acompanhar de perto a situação da principal fonte de água da região. Numa última inspeção realizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Campina Grande, juntamente com órgãos responsáveis pela gestão de águas do estado, ficou constatado que o açude Boqueirão está com apenas 26,5% da sua capacidade. Segundo a CAGEPA, as poucas chuvas que ocorreram na região do açude nos últimos 3 meses só garantem abastecimento aos 19 municípios e 3 distritos até julho de 2016, quando o manancial deve atingir apenas 2% da sua totalidade, caso não ocorram chuvas regulares até esse período. Numa audiência realizada no dia 19 de novembro, na sede do Ministério Público em Campina Grande, representantes discutiram o plano de contingenciamento de águas elaborado pela CAGEPA. O plano atua em 2 frentes: combater o desperdício e incentivar o uso racional da água. Após discussões, ficou decidido que o plano será implantado já a partir do mês de dezembro. Nessa audiência foram feitas as últimas considerações a respeito do plano de racionamento e do plano de contingenciamento apresentado pela CAGEPA. Ao final da reunião,
todos os órgãos envolvidos na gestão das águas aprovaram o plano, né, e se comprometeram a mensalmente nos reunirmos para verificar o atingimento das metas, para saber se no futuro, no ano 2015, será necessário ou não algum ajuste nesses planos. O diretor de operações da CAGEPA explicou como vai funcionar o racionamento. Então, o racionamento vai ser iniciado no sábado às 17 horas e ele terminará na segunda-feira às 5 da manhã. Então, nós vamos ter um período de 36 horas sem água na cidade de Campina Grande e mais cidades abastecidas por Boqueirão, com exceção da adutora do Cariri. Quando questionado sobre o pessimismo em relação ao futuro do açude de Boqueirão, caso não ocorram chuvas regulares, o presidente da Agência Executiva de Gestão de Águas diz que esse quadro é flexível e que os prognósticos podem ser alterados. Quando nós fazemos um planejamento desse tipo, a gente faz para a pior situação. Qual é a pior situação? Zero chuva. Zero chuva nunca aconteceu. Desde o descobrimento do Brasil até hoje, sempre choveu. Pouco ou muito. Se chover alguma coisa e o açude tomar algum volume de água, esse prazo vai se prolongando. Esse é um prazo se não houver chuva de forma alguma. Fomos saber o que a população achou do anúncio do racionamento. Seu expedito aprovou a notícia. Tu acha que o racionamento é certo? Não, está correto. Ele não está errado, está correto. Porque pelo menos o pessoal priva mais de gastar água exagerada, né? A senhora toma alguma medida para economizar água? Tem. O que a senhora faz? Eu economizo, gasto pouco, aproveito as águas que lavo roupa, para aguar alguma planta, para lavar a casa. Certo. E a senhora está com medo dessa história de racionamento? Tô. Medo do açude secar, né? Segundo o promotor José Leonardo Pinto, além do racionamento, a CAGEPA deve continuar tomando outras medidas estabelecidas no plano. O racionamento ele vai ser formalizado agora a partir de dezembro, né, mas já desde meados desse ano, ali em torno de maio, junho, a CAGEPA ela já reduziu ali em torno de 10% a retirada de águas, né, e já vem cumprindo algumas medidas que foram anteriormente estabelecidas com o Ministério Público, em termos de ajustamento de conduta, como troca de hidrômetros, substituição de tubulações, tudo isso com vistas a reduzir os percentuais de perda do líquido, né? E agora, em dezembro, como o ano não foi um inverno bom, né, pluviometricamente falando, esse plano, na verdade, é um reforço das medidas que já vinham sendo praticadas pela CAGEPA. O senhor tem esperança de ver esse açude cheio aqui? Esse ano, Deus quiser, a Virgem Maria ele enche. Na semana do Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, o dia 25 de novembro, a capital paraibana sediou um evento nacional promovido pela COPEVID, a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Essa comissão integra o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. A seguir, você confere uma reportagem sobre o evento e sobre histórias de vítimas de violência doméstica e institucional. De família tradicional, esta vítima, que prefere não se identificar, tem 36 anos e comprova que a violência contra a mulher não escolhe classe social. O relacionamento com o filho e sobrinho de policiais de alta patente deixou marcas para sempre. Muitas vezes, quando ele me batia, ele dizia, vamos, eu levo você para a delegacia, eu lhe conduzo se você quiser, porque eu vou lhe mostrar quem vai ser preso, sou eu ou é você. Eu vivi as agressões de todo tipo de violência física, emocional, psicológica, envolvendo todas as áreas, e não só a violência doméstica em si, mas o que mais acentuou tudo isso foi a violência institucional, que era o que impedia, o que me aprisionava, impedia de eu denunciar ou dar asas para eu poder tomar alguma iniciativa. Outra vítima de violência doméstica institucional foi Laís do Nascimento. Por diversas vezes, ela foi agredida na frente do próprio filho pequeno e enquanto estava grávida do segundo bebê. O tráfico de influência do ex-companheiro fez com que ela, de vítima, passasse a ré em um processo judicial. Laís está sendo acompanhada pela Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher. Eu só tive coragem mesmo de denunciá-lo depois que ele me tomou meu filho à força. Em uma das brigas comuns entre a gente, ele me levou, a gente estava indo para o escritório de advocacia do advogado dele no centro, e aí ele entrou numa delegacia comum, em uma das brigas normais da gente,
E lá eu sofri violência institucional por parte do delegado, que é amigo da amiga dele, que essa delegacia onde nós estivemos é de uma amiga dele, amiga de infância, que hoje eu respondo processo através do inquérito que essa amiguinha dele forjou. E aí, no caso, lá foi dado voz de prisão irregular a mim. Segundo dados da Delegacia da Mulher de João Pessoa, 10 a 12 mulheres vítimas de violência são atendidas por dia. O número dobra nos finais de semana. Só esse ano já foram instaurados cerca de 2.000 inquéritos de mulheres vítimas de algum tipo de violência. Para discutir as ações de prevenção e combate à violência doméstica e institucional contra a mulher, o Ministério Público Brasileiro promoveu em João Pessoa, entre os dias 26 e 28 de novembro, um encontro nacional. O 5º Encontro Nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que integra o Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, ocorreu no auditório do Centro Universitário Unip, na capital. Com o tema Violência contra a Mulher, Novas Perspectivas, o evento acontece na semana em que se comemora o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. O promotor de Justiça de Defesa da Mulher de Campina Grande, que atuou na organização do evento, explicou que o Ministério Público da Paraíba tem feito para garantir o cumprimento da Lei Maria da Penha. O Ministério Público tem trabalhado de forma eficaz, realizando ações preventivas, ações de fiscalização da rede de atendimento, realizando palestras nas escolas, havendo sempre de fiscalizar todos os segmentos que têm trabalhado no enfrentamento à violência doméstica. O Ministério Público tem realmente abraçado essa causa e tem feito com que mulheres se sintam realmente protegidas e saiam da violência que sofrem. Com relação à violência institucional, também o Ministério Público tem fiscalizado, feito um controle, buscando saber se realmente essas mulheres estão sendo atendidas e recebidas naqueles órgãos que prestam a todo amparo e proteção à mulher vítima de violência doméstica. Durante o encontro, foram promovidas palestras e oficinas que abordaram os temas feminicídio, perseguição persistente e ameaça, gêneros e masculinidades, relações afetivas contemporâneas e o desafio da transversalidade de gênero nas políticas públicas. O encontro foi encerrado com uma plenária. Nós discutimos vários encaminhamentos relacionados à tramitação dos processos de feminicídio, questões de gênero e masculinidade, uma questão da propaganda, da regulamentação das propagandas ofensivas das mulheres. Esses encaminhamentos serão levados à COPEVID, que é uma comissão composta por promotores de todo o Brasil, além do Ministério Público do Trabalho Federal, para as providências cabíveis. Então, por exemplo, houve uma ideia de se colocar uma tarja da identificação dos inquéritos de feminicídio para garantir uma tramitação mais célere. Então, todos os encaminhamentos serão levados a essa comissão. Um dos fenômenos discutidos no Encontro Nacional sobre Violência contra a Mulher foi o stalking. Saiba o que é isso no quadro Você Pergunta e o Promotor Responde. Bem, stalking é uma modalidade considerada de violência psicológica contra a mulher. Nós aqui no Brasil ainda não temos um crime específico com essa modalidade, mas o stalking ele consiste, na verdade, numa forma de perseguição. Quanto mais a uma determinada pessoa, no caso da violência contra a mulher, via de regra, pelo parceiro ou ex-parceiro, seja namorado ou tenha sido ex-namorado também. E aquela perseguição quanto mais de uma presença constante e indesejada pela mulher, né? Então, muitas vezes não chega a haver uma ameaça diretamente colocada, mas só a presença da pessoa já traz incômodo, já perturba a tranquilidade, já perturba muitas vezes o local de trabalho dela, quando ele insistentemente tenta ter contato com ela, por exemplo, em seu local de trabalho, quando ele frequenta os locais que ele sabe que ela está ali justamente para afrontá-la, né?
Então essa perseguição, na verdade, ela acaba se modulando como se fosse uma espécie de ameaça, né? De um constrangimento, enfim, de uma situação realmente que abala o emocional daquela mulher. Isso pode ser considerado stalking. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora de justiça Rosane Araújo, que vai falar sobre a violência institucional praticada contra mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Além de serem violentadas psicológica e fisicamente por seus companheiros, é comum encontrar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que também sofreram violência institucional, no momento em que mais precisaram de socorro. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Rosane Araújo, titular da Promotoria de Justiça da Mulher de João Pessoa. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. Promotora, o que caracteriza a violência institucional? A violência institucional é aquela praticada pelos prestadores de serviços públicos, seja por ação, por omissão ou abuso, prevalecendo da sua condição de funcionários públicos. Então, que instituições seriam essas? Delegacias, o Poder Judiciário, Serviço de Saúde, escolas, o próprio Ministério Público, que ao invés de dar um tratamento humanizado e prioritário às mulheres, passam a ser revitimizadas por conta desse atendimento, que eu diria, ineficiente. Como essa violência se manifesta em relação às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar? É bom se dizer que o Estado existe para prestar serviços públicos. E esse serviço deve se dar de forma eficiente e humanizada, com respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é? Ele é o que caracteriza um Estado democrático de direito. É essencial. Então, nessa busca da mulher, o serviço ela tem que ser atendida com essa humanização. Tem que ser respeitado a sua dignidade de mulher, aquele momento de dor, de sofrimento, e não pode ser relevado, considerado de pequena monta, aquela situação. Então, muitas vezes, o próprio Estado, através de suas instituições, que deveria, por excelência, cuidar e resguardar essa mulher no exercício dos seus direitos, ele também o faz de forma desrespeitosa e, como eu digo, revitimiza a mulher. Porque as mulheres vítimas da violência doméstica também podem se tornar vítimas de violência institucional. Isso colabora com a subnotificação dos casos de violência doméstica? Sim, sim. Porque se essa mulher que já demora tomar uma decisão, ela demora se apoderar para denunciar seus agressores e ela tendo a certeza ou a desconfiança que não será bem recebida ou bem acolhida nessa sua demanda, por óbvio que há um desestímulo. Então, é preciso que a rede que compõe de proteção à mulher tenha essa maior sensibilização de entender essa mulher, não é fazendo um pouco caso. A forma de violência institucional se dá das mais variadas formas. Desde o velho tráfico de influência a fazer de menor, porque o agressor seria uma pessoa influente, desde o a não atender de forma privativa, com todo o resguardo, com todo o silêncio, é o deboche, é a crítica por conta daquela situação. Então, se repete no caso dos hospitais, nós falamos inclusive a violência obstétrica na hora do parto, você tem que ser forte, você não gostou na hora. Então tem N formas, e isso é uma violência ainda invisível, que é preciso ser combatida, e para ser combatida é preciso uma reeducação do sistema público, dos serviços públicos, do agente público, para saber a dimensão da problemática e a compreensão do que é a violência doméstica. Eu até digo que nós só prestamos esse serviço de melhor qualidade
quando nós compreendemos esse subterrâneo do que seja violência doméstica. Sem essa compreensão do que seja, principalmente o ciclo da violência doméstica, vai se sempre fazer um pouco caso de que a briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e aí esses princípios e esses valores precisam ser desconstruídos, tanto da parte da própria mulher, que tem que se apoderar, como o serviço público, através dos seus diversos órgãos, como é o caso do Poder Judiciário, das delegacias, dos serviços de saúde, hospitais, as escolas. Então, é preciso que todos nós entendamos essa situação de vulnerabilidade da mulher e façamos esse atendimento que a Lei Maria da Penha diz que o Estado deverá criar políticas públicas, tá, para reprimir qualquer tipo de violação dos direitos humanos da mulher e qualquer tipo de discriminação e de negligência. Então, o que pode acontecer com os agentes públicos e instituições que praticam a violência institucional? Serem responsabilizados. Por óbvio, aquele agressor, aquele servidor público que se prevaleça, é bom dizer, quando a gente fala da violência institucional, é aquele servidor público se prevalecendo do cargo que tem, tá, para exercer aquele serviço público destinado à mulher e não o faz, ou faz de forma abusiva. Nós temos casos das mulheres chegarem como vítimas e saírem como acusadas, como ré, havendo uma absoluta inversão de papéis por conta de uma brutal violência doméstica, se prevalecendo num caso e no outro, do tráfico de influência. Você sabe com quem estou falando, e a gente pensa que isso não ocorre, mas infelizmente isso tem ocorrido de forma até insistente, que não era mais com todo esse novo momento de disseminação da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, é importante eu dizer, de que a Lei Maria da Penha diz que a porta de entrada por excelência, quando a mulher é vítima de violência, seja em qualquer das suas formas, a psicológica, a física, a moral, ela vai para a delegacia. Tem que ir de forma imediata. Essa palavra imediata não é depois. É de forma imediata, ouvir essa mulher, buscar os demais serviços. Se for o caso de violência física, ela tem que ser encaminhada ao IML, ela tem que ter assistência jurídica na delegacia. Então, todas essas omissões ou essas ineficiências poderão importar numa violência institucional, que é aquela que vai dificultar da mulher exercer seus direitos. E aí ela é, muitas vezes, desestimulada a procurar o serviço, porque diz, olha, eu já sofro tanto, aí eu chego lá, vão me fazer pouco caso dessa minha dor, vai dizer que eu volto, olha, a senhora, volte para casa, o seu companheiro, ou o seu marido, o seu ex-namorado, estava de cabeça quente, a senhora espera um pouco mais. Então, essa forma de se colocar, o servidor público que está exercendo essa função, que é o que deve prestar, o que deve cuidar, isso é violência institucional. Promotora, para finalizar, como combater a violência institucional e o que as mulheres que passaram por esse problema podem fazer? As mulheres têm que denunciar. Sem esse conhecimento, ela tem que denunciar tanto os órgãos que compõem as suas instituições, como as ouvidorias, as corregedorias, como o Ministério Público, que no caso, o Ministério Público é quem promove a ação penal. Eu tenho casos de funcionários públicos prevalecendo dessa situação e, pelo desrespeito aos direitos humanos das mulheres, estão sendo responsabilizados, inclusive criminalmente. Estão respondendo administrativamente e estão sendo responsabilizados criminalmente. Como se desconstruir isso? É lógico que isso é um processo de reeducação, de mudança de mentalidade. É preciso que se entenda que a violência doméstica contra a mulher não é uma violência menor ou maior do que com a outra. É violência, e toda violência tem que ser combatida. Eu até insisto em dizer que a violência doméstica, ela é a madrasta dessa violência difusa que tanto nos assusta todos os dias. Promotora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.